Boa noite a todos do Vidas que Importam. Hoje teremos como pauta a cultura do estupro, tendo o prazer de ter conosco a jornalista Kelly Matos. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que nos seguem e quem ainda não nos segue, né? Quem já nos segue, compartilhe os nossos conteúdos e vamos sempre em busca de nos descolonizarmos. A Kelly já está conosco. Oi, Olá, tudo tudo bem? bom? Boa, Olá, boa noite, né? Que boa prazer, Kelly, noite. te ter aqui com a gente no Vidas que Importam, né? E falando de uma temática que nos atravessa enquanto mulheres, né? Hoje também é falar de dor, mas é também falar de resistência, né? Sem dúvida. Então, muitíssimo obrigada por topar estar conosco. E a palavra é tua. Oh, Acho meu Deus. Deixa eu fechar a porta para a gente não fazer barulho. Peraí. tá bom. Fechar aqui, que aí a gente vai direitinho. Fechei. Pronto. Bom, né, minha gente? Primeiro, boa noite. Que bom estar aqui. Fico sempre feliz quando a gente fala sobre... Quando a gente pensa alternativas, quando a gente pensa formas, quando a gente pensa maneiras de revisitar, de reestruturar essa nossa cultura que ainda é de muita agressão, de muita violência contra a mulher, né? Por várias razões que acho que a gente poderia ficar horas conversando aqui, né? Mas eu sempre proponho que a gente pense numa mudança do antes e não do depois. Depois que uma violência acontece, que uma agressão acontece, ou que um estupro acontece, aí é com a justiça. E às vezes a gente faz movimentos para gritar por justiça, né? Em Sim. vários casos foi assim, e eu imagino que em muitos casos será assim ainda. No caso do propor a discussão para o antes, eu acho que a gente tem que pensar em educação, em transformação de um pensamento, de uma cultura. O pessoal está dizendo para eu ir um pouquinho mais para trás, deixa eu Isso, fazer assim, ó, que daí eu acho que daí eu estou segurando assim e fica melhor, né? agora. Então tá. É, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão para o antes, né? Era isso que eu estava falando. Que a gente tem que pensar na educação, na forma como a gente pensa. Por quê? Por qual razão um homem se sente autorizado dentro da nossa cultura a fazer um gesto grosseiro contra uma mulher? E eu nem estou indo para o extremo do estupro, mas a dar uma cantada quando ela está caminhando na rua, né? Muitas de nós já passamos por essa situação de estar indo no mercado, na padaria, na farmácia. E como hoje eu estava de bermuda, né? Eu fui almoçar com o meu companheiro e em determinado momento ele ficou no carro e eu precisei entregar algo na portaria. E quando eu fiz isso, eu vi que vários homens ficaram olhando e rindo, assim, eu me senti mal. Uma situação constrangedora, assim, né? Eu não precisaria passar por isso. Não foi uma violência, um ato violento, mas foi uma situação muito desagradável. Então, eu sempre, quando eu faço a reflexão sobre cultura do estupro, cultura da agressão, cultura da violência, eu proponho que a gente pense o porquê os homens se sentem autorizados, de alguma forma, a fazer isso. E aí eu acho que passa muito pela nossa educação, né? A gente precisa educar os nossos meninos e as nossas meninas na mesma direção. Porque hoje, ou na minha geração, as meninas eram educadas e são educadas para serem princesas, né? Eu aposto que uma de nós, ou quem está aqui nos assistindo, já ouviu do pai e da mãe uma frase tipo: fecha as pernas, senta direito. E os meninos são educados para serem os machões, os varões. Muitos são levados numa casa de prostituição, como eles chamam, um puteiro, nem sei qual que é o nome técnico disso, É, são levados para perder a virgindade, né, com 15, 16 anos. não Então, podem chorar, né, Kelly? Não podem chorar, não isso, podem engole o choro. brincar com nada que envolva a questão da maternidade, da paternidade, que também é uma construção social.
são estimulados até a mais a violência. Não, eu não acho, né, que é culpa só disso, né? Eu sou muito. Uhum, Eu sempre coloco as ideias de forma muito humilde para a gente tentar pensar, uhum. mas os meninos ganham uma espada, ganham uma arminha, ganham uma coisa violenta, né? Que tem essa cultura violenta. Então eu sempre penso sobre isso. A gente está educando os meninos, né, dentro dessa construção de gênero a serem agressivos, a não chorarem, como tu disse, né? E as meninas a serem princesas, a ter a cozinha, a terem a vassourinha. Então tem uma coisa que não fecha, que não casa aí, né? Porque em algum momento esse homem e essa mulher vão se encontrar já na vida adulta, ele vai estar ali predisposto a perpetuar essa cultura agressiva e ela vai estar ali tentando se defender, fechando as pernas. E eu acho que passa por isso, né? Essa transformação que eu desejo ver. Não sei se verei ainda, né, enquanto eu estiver aqui, mas que eu espero que seja rápida, ou que seja o mais breve possível. Sim. E aí tu também me faz lembrar, né, Kelly? Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de algum modo voltar para minha terra, né? Pelo sotaque dá para perceber que eu sou de Belém do Pará, não sou do sul, Ai, que né? delícia! Que delícia! E aí eu tive a oportunidade de falar a partir da psicanálise, né? Sobre algumas temáticas. Em algum momento surgiu a questão do estupro, né? E aí me questionaram se o estuprador, né, ou era de fato um doente mental, como colocaram, né? E eu trazia muito essa questão de que o quanto que os homens, né, na nossa sociedade, eles sequer são responsabilizados pelos seus atos. Isso é educação também, né? Isso passa pelo processo de educação no sentido de que, ora, é preciso se encaixar numa patologia aquilo que é construção social. Óbvio, né? Não necessariamente quer dizer que em casos específicos isso possa de fato ocorrer, mas acaba se colocando, né, e tentando falar de modo mais fácil possível, se coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Não, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a nossa ideia ainda sobre estupro, ela é uma ideia eu não sei se é equivocada a palavra, mas é a ideia de que um homem virá um dia numa esquina escura, com uma capa preta, com um chapéu, sabe? Não. O estupro é toda e qualquer relação sem consentimento. Então, se a mulher disse não e você forçou ela não querendo uma relação, isso é estupro. Se a sua mulher disse não e você é o marido dela, uma pessoa querida e fofa, isso é estupro. É isso que a gente tem que desconstruir na nossa mente, porque a gente, durante, né, eu tenho 33, então durante 33 anos, eu fui criada com essa ideia de que o estupro é aquele que acontece, né, para uma Uhum. pessoa desconhecida e vem numa noite escura. Não. Se eu for numa balada e se eu for, se eu estiver inconsciente, se alguém provocar a minha inconsciência e aproveitar daquele momento para ter alguma relação comigo, eu contra a minha vontade, isso também é estupro. Se eu estiver num ambiente de trabalho e o meu chefe fizer algum movimento de trancar a porta, de me violentar, isso também é estupro. Então, eu acho que a gente precisa avançar um pouco, né? Quando a gente fala sobre racismo, eu lembro de ler o livro da Djamila Ribeiro, ela Uhum. fala assim, parar de pensar como um ato individual e moral, né? A gente pensar no racismo como uma estrutura. Então, o machismo, ele também estrutura as nossas relações, né? São milhares, milhões de homens que entendem, na sua concepção de formação de família, de relação interpessoal, que eles são donos dos corpos das mulheres. Então, eles não aceitam, por exemplo, quando essas mulheres encerram um relacionamento. E aí o que acontece? Em muitos casos, eles matam a mulher, depois se matam, ou deixam ela, ou violentam ela até ela ficar, né, fazendo ela sofrer, ou fazem agressões verbais, psicológicas, né, um relacionamento abusivo, porque eles não aceitam a ideia de que a mulher é um ser específico, individual e independente.
de novo, a gente volta naquela questão da educação, né? Que homens nós estamos formando, que mulheres nós estamos formando, educando, transformando. Então, eu acho que é isso, que a gente precisa pensar com menos, assim, uma concepção moralista das coisas e mais com uma visão mais pragmática. Se até agora a gente chegou aqui e a gente ainda tem muitos e muitos e muitos casos, né, de morte de mulheres simplesmente por serem mulheres, como é o caso aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, tem alguma coisa que está errada, né? E não é. Claro que depois a gente precisa de penas mais severas, que a gente precisa que a justiça seja feita. Tudo isso eu acredito. Mas não basta só isso. Na minha percepção, né, dentro da minha realidade, eu falo enquanto uma mulher branca, né, que não foi atravessada pelos preconceitos de raça, que não foi atravessada pelos preconceitos da população LGBT, né, de ser LGBT, porque eu sou heterossexual, dentro dessa percepção de uma mulher cis branca, eu percebo que eu sou atravessada, assim, pelo preconceito de gênero, por eu ser mulher. Então, acho que precisa ter essa visão de mudança de educação e dessa percepção de que estupro é toda e qualquer relação onde não haja consentimento. E aí, a gente pode até ampliar isso, né? A gente pode falar sobre o estupro de crianças. As crianças são violentadas, são abusadas, são por pessoas da família, né? Então a gente tem aquela coisa, vai vir um monstro no escuro e vai estuprar. Não, querido, é a pessoa que está dentro de casa muitas vezes. É algo que precisa. E não é que não que é ruim, é pesado de ser falado mesmo, né? Mas a criança dificilmente, ou quase nunca, né? Acho que tu até tem mais conhecimento que eu para falar, ela vai criar uma narrativa falsa, né? Uma criança, de que alguém está violentando, abusando dela. Para os pais prestarem atenção nos relatos, né? Pais e mães. Relatos, né? Os modos com que essa criança também brinca, porque o brincar na infância fala muito, né? Os desenhos falam muito de como essa criança ela percebe o mundo e as seus próprios afetos, suas próprias angústias. E tu falando agora, né? Também criada na mesma normativa, que eu tenho 32, e tu fizeste me lembrar um momento em que eu morava, mais uma vez, né, falando das dores de morar na Serra Gaúcha, em que eu morava em Caxias do Sul, inverno, né? E aí a gente abre também um outro leque para desmistificar essa questão da moralidade, de que o fato da vestimenta, né? A vestimenta, porque é a primeira coisa que se questiona, como tu estavas vestida? Né? Nossa. Como se isso fosse o suficiente, né, para te enquadrar, te catalogar em um determinado lugar. E aí era inverno, né, toda tapada, indo para o centro, enfim. E aí vou para pegar ônibus, e aí passa uma S10 e começa a mexer. Gostosa. E aí para. No que ele para, eu atravesso correndo para o outro lado da rua, na outra parada, onde tem um senhor. E o meu coração a mil. O rapaz dá a volta e me chama de nega, fedida, prostituta e de tudo que tu possas imaginar. E aí o senhor disse para mim, né? Calma que eu tô aqui contigo. Onde é que tu mora? Eu não conseguia dizer onde eu morava. E eu estava a menos de uma esquina de onde eu morava e não me recordava o número do meu companheiro para poder ligar, enfim. E aí, quando ele sabe, enfim, eu consigo lembrar do contato. Minha mãe, no momento, estava na cidade, estava em Caxias, já pede para um colega me buscar na parada, enfim. É todo um caos que acontece. E eu me tremendo, e desde então não andei mais de ônibus em Caxias do Sul. Né? Andava de Uber, mas ainda assim naquela insegurança, porque na verdade, hoje mais do que nunca eu entendo que parece que a gente nunca vai ter paz nessa sociedade.
né? O momento que o teu companheiro saiu para fazer alguma coisa, que tu estás só, os olhares, são olhares, né, invasivos. Enfim, para ilustrar, mais uma vez, e é muito importante, Kelly, tu pontuar isso, inclusive quando nós conversamos, eu te falei o quanto que te ter como aliada, com a visibilidade que tu tens na luta antirracista é essencial, porque nós, mulheres pretas, desde de Patrícia Hill Collins, nós temos aqui Conceição Evaristo, Djamila, enfim, Carla Ávila aqui na UCPEL, eu, falando obviedades, né? Falando que o que acontece com o nosso corpo vai muito além do gênero, porque tem a questão do racismo envolvido. Sem dúvida. Né? Mas você atravessou, né, dentro do feminismo interseccional, né? Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre cultura do estupro, da violência contra a mulher, mas a Camila trouxe ainda essa questão racial junto, porque para uma mulher branca, a agressão ela atravessa de uma forma. Para uma mulher negra, atravessa ainda pior, né? E eu estou falando enquanto mulher branca, e mesmo que eu esteja numa condição, né, entre homem e mulher inferior em termos de poder, que é o que eu seja, né, que eu seja atravessada pelo machismo, eu não sinto a dor que uma mulher negra sofre. E eu digo sempre, né, se eu pegar meu braço aqui agora e der um beliscão, ou pegar uma faca e der um corte aqui, vocês vão saber que eu tô sofrendo, né? Se sangrar aqui, se eu me machucar. Mas vocês não estão sentindo a minha dor. É a mesma coisa nisso, né? Você tá fazendo um relato, eu me senti aqui revoltada com o que aconteceu contigo, mas eu não sinto essa dor. Porque eu não sou chamada de negra fedida, eu não sou chamada assim. Quando o homem quer me diminuir, ele me chama de feia, de burra, aliás, de puta, muito na aparência, né? de... Puta, vagabunda, na questão moral, uma vez eu nunca me esqueci que uma mulher me chamou de que eu era muito feia, que eu era virada em teta e nariz, né? Eu nunca me esqueci esse xingamento, assim, né? Porque eu sempre disse, os jornalistas que trabalham comigo nunca são xingados por causa do seu nariz, ou por causa da sua barriga, ou por causa do seu peito. Mas uma mulher, ela é xingada nesse sentido porque você ataca por aquilo que é hoje dentro dessa sociedade machista, a aparência, né? Eu tô aqui com um filtro agora, porque eu me preocupo como eu tô aparecendo aqui. Eu sei disso, né? Eu não queria aparecer com cara de cansada, não queria aparecer, porque senão eu vou ser atacada e muito por isso. Os corpos das mulheres, eles são violentados até e muito nos comentários nas redes sociais, né? Se tá gorda, se tá magra. A Alexandrismos, que é um perfil que eu sigo aqui, né? Maravilhosa. Muito maravilhosa. Nossa, eu aprendo tanto com ela, que ela fala sobre isso, se dá gordo. Ninguém quer saber se você tá saudável ou não. Eu tirei 2 pintinhas agora, nem dá pra ver aqui, né? Porque já tá cicatrizando. Mas porque a gente estava fazendo um acompanhamento, eu e o médico, de se poderia ser cancerígeno ou não. E aí a gente fez a eco, não era, mas achou que estava crescendo muito, vamos tirar, vamos tirar. E aí eu recebi muitas mensagens, mas assim, ó, eu cubro política, né? E eu nunca tinha recebido tantas mensagens, porque a aparência é muito forte. De gente achando que achou lindo, gente que achou feio, por que eu tirei, por que eu não tirei. Então, os nossos corpos, eles são objeto de todo e qualquer tipo de comentário, sem que as pessoas peçam sequer licença. Eu não perguntei para ninguém. Claro, como eu vi que tinha muita curiosidade, né? E eu faço, a minha imagem também é muito vista porque eu trabalho em rádio e televisão. Então, eu estava fazendo com curativo, né? Pintava aqui, né, de cor da minha pele, né? Não cor da pele, que eu já aprendi que isso também é uma expressão racista, mas com a cor da minha pele usava a base. E aí, as pessoas super... Por que tirou? Ah, não, mas tu tava bonita. Ah, não, agora tu tá bonita, como se eu não estivesse bonita. Agora sim tu ficou bonita, agora sim. Mas uma violência... Eu só queria dizer assim, parem, não façam isso com a mulher, né? E eu não estou dizendo que as outras dores são mais ou menos, aqui a régua não mede, a métrica de dor não existe, né? Cada um sabe como lhe dói, cada um sabe como a sua dor dói.
Nossa, foi um negócio assim, uma loucura por causa disso. Eu tive que explicar, olha, gente, tirei, para alguns eu respondia, né? Tirei porque a gente estava fazendo um acompanhamento médico, tal, vi que estava muito grande, ela sangrava às vezes, não sei o quê. Ninguém preocupado com saúde, ninguém preocupado se eu tô bem, ninguém preocupado se eu tô feliz ou não tô, todo mundo cuidando muito da aparência. No livro da Alexandrismos, né? Acho que é Alexandre o nome dela, né? Uhum. Alexandrismos é o perfil, gente, É o sigam lá perfil depois. dela. E nem é merchan, é porque o conteúdo é muito bom mesmo. No livro dela, ela fala sobre essa rede social que nós estamos, que é o Instagram, e o quanto, através dessa rede social, a gente fica se comparando umas com as outras e fica com a necessidade, a gente sente a necessidade de corrigir algumas coisas no nosso rosto ou no nosso corpo que sequer a gente pensaria. Só que a gente busca fazer aquela foto, né, com o nariz mais afinado. Tem os filtros aqui, com o nariz mais afinado. Daí, ela no livro, ela fala sobre isso, que as mulheres vão para a cirurgia plástica Já ia e falar dizendo, nisso. eu quero ficar igual ao Instagram. Eu quero ficar igual, olha aqui, tira uma selfie, né? Eu quero ficar igual a isso aqui. Ela fez uma exposição sobre lipoled, que parece uma coisa que está super na moda agora, que é uma lipo de alta definição, né? L de lipo, A de alta definição, AD, ou o lipo HD, né? Que seria High Definition, que é uma lipo para você ter quadradinhos na barriga. Quer dizer, não basta mais ser magra. Primeiro tinha que ser magra, né? Agora você tem que ser magra e definida. Definida. Daqui a pouco, tipo assim, E não é tem. uma definição que não necessariamente vai se dar numa academia. Você vai precisar de uma sala cirúrgica. Meu Deus, uma intervenção no corpo para poder chegar naquele nível de perfeição. Porque, tipo assim, mas se fosse, que nem a gente tá, se fosse só para mim, eu tô bem comigo também. Mas é que daí eu preciso postar no Instagram aquela foto assim, assim, assado. Então, gente, é um nível maluco. Mas eu quero voltar no racismo, eu não quero fugir na tua pergunta e na tua fala. Não deixa de ser. Tudo isso que a gente está falando não deixa de ser a cultura do estupro, né? Nossa, Porque o estupro é como eu digo, o estupro é o último, né? Isso quando muitas vezes ele não vem atrelado ao feminicídio, porque estou terminando agora, né, minha dissertação. Em algum dos relatórios eu trabalho com a população LGBT na minha dissertação, então discutindo justamente essa questão do corpo, o que é um corpo objeto, o que é um corpo objeto, qual é a diferença de objeto para objeto, enfim. E lá pelas tantas, eu peguei um relatório da Transgender Europe, inclusive, quem tiver interesse, que é uma ONG que trabalha com todos os relatórios internacionais de LGBTfobia, especificamente a transfobia. E lá nesse relatório identifica que o Brasil se encontra dos países mais LGBTfóbicos, racistas e machistas, né? Perdendo apenas para os países cujo a religião, né, enfim, é baseado pela lei do talião. Eles deixam bem claro isso. Então, onde nós nos encontramos enquanto país, né, da América Latina. E te ouvindo falar, como em outros momentos de live aqui também, eu tenho apostado, Kelly, que nós vivemos as raízes do imperialismo e do colonialismo, né? Porque tudo exatamente. isso veio com as caravelas. Porque eu digo, o Brasil ele é um país tão fictício no sentido de descobrimento, porque ele não foi descoberto. Os Essa indígenas já palavra, estavam aqui. ela é já colonialista, o O descobrimento, descobrimento, né? esse lugar já existia com seus habitantes, com as suas raízes, com a sua ancestralidade, e daí, de repente, surge um povo, né, baseado nesse eurocentrismo, se achando superior e achando que, nossa, eu descobri. Querido, descobriu o quê? Descobriu o quê, né? E aí, o que acontece aqui com os povos originários, com os povos indígenas, é tal qual o que acontece na África, berço da civilização. Só que o que é que acontece? Todas as nossas universidades, toda a nossa educação básica, inclusive, ela é colonial. E aí
é um prazer ter Kelly, ter outras pessoas que já passaram por aqui, para a gente ratificar. Nós estamos vivendo o imperialismo. E Total. isso precisa ser dizível. Porque se a gente não diz, não basta apenas que a gente aposte, né, numa educação antirracista, anti-LGBTfóbica, se a gente não compreende que tudo isso veio com as caravelas. Porque quando eu te ouço, Kelly, dizer, né, eu, enquanto mulher branca, isso é maravilhoso. Porque foi isso que o europeu colocou, né? As cidades, elas se constroem a partir do patriarcado. Quem é diante do espelho, tô falando da pinta, são coisas que me remontam agora, pensamentos soltos, né? Qual é o grande espelho no nosso Brasil? O homem branco, classista, heterossexual. Fora dele tem um possível de humanidade que é a mulher branca. E fora da mulher branca heterossexual, não existe mais ninguém. Exato. Hoje eu estava assistindo eu tenho algumas mestras nesse sentido, assim, professora Suelen, ela escreve para o Diário de Santa Maria, Suelen Aires Gonçalves, ela é maravilhosa, foi minha professora desse tema raça na pós-graduação, a professora Joana Búrico, que é uma feminista, assim, ela tem tanto conhecimento da questão de gênero, e o feminismo que a gente fala, um feminismo, primeiro que não existe, né? Temos que tratar no plural, É, feminismos. Mas feminismos. o nascedouro do que eles chamam de onda feminista, ele é extremamente racista. Foram as mulheres brancas que chegaram e disseram assim: ah, nós aqui, né, na nossa sociedade, a gente quer trabalhar. As mulheres negras trabalhavam pior que bicho, porque eram tratadas como se aqui estavam os humanos, aqui estava a população negra no sentido de ser explorada a sua força de trabalho sem qualquer remuneração. Eram violentadas, estupradas, açoitadas, e eu estou falando com mulher branca, né? A partir da leitura que tem de Angela Davis, de Grada Quilomba, de Djamila, de Sueli, de você citou E a Patrícia Grada, no Collins. livro dela, Nossa, Grada, gente, a tinha que ter Grada, isso ela na vem escola, escancarar isso, né? tinha que De uma estudar na maneira. escola. Quais são as máscaras que nos colocam hoje, Kelly? Ainda hoje, e eu queria dizer, conectando com uma fala que tu trouxe aqui, que assim, durante muito tempo e ainda hoje, o que acontece? Os brancos dominam os espaços de poder. E eu não estou falando do espaço do rei lá em cima, estou falando de espaço de poder na academia, né? Na universidade. A grande parte dos reitores são homens e são homens brancos. Quando são mulheres brancas. Então, as leituras que são proporcionadas, as pesquisas, tudo isso ainda é muito branco. E aí você tem a história contada sobre um ponto de vista. E a Chimamanda fala sobre o perigo de uma história única, né? Quando você tem um ponto de vista apenas, você não tem isso que você disse agora aqui para mim, né? Você não tem a visão da população indígena, você não tem a visão da população negra. A Angela Davis foi traduzida para o Brasil agora, há Sim, pouquíssimo, porque não havia dentro da academia essa visão de que era necessário ter autores e autoras negras. Franz Fanon, né, com aquela preciosidade que a obra, né, a tese do tese do doutorado. Peles Brancas, não, Peles Máscaras Negras. Se eu estiver falando bobagem, o meu livro não está aqui, né? Porque eu estou aprendendo também. Com a sua preciosidade dele dizer lá atrás aquela tese e nunca veio, e nunca demorou para ser estudado aqui, né? Eu fui ter contato com a obra do Franz Fanon a partir de uma grande professora, que é a professora Suelen, do professor Lúcio Machado, do meu querido amigo Manuel Soares. Eu fui aprender agora. Ou seja, olha o tanto durante 33 anos, a minha educação foi racista. E, de novo, a gente não está falando do racismo como eu estava falando de um ato moral individual da pessoa, porque muita gente fala assim, Kelly, mas eu não sou racista. Querido, nós Tenho somos. amigos pretos, eu tenho amigos negros, Nós somos, e né? é isso que a gente tem que admitir. Nós, brancos, a gente é. E nós somos. E o mais importante é que nós sejamos racistas em desconstrução. Que a gente possa abrir e ouvir o que você tem a dizer. As minhas amigas, eu falava muito para elas assim, eu falei, nossa, por que vocês não falaram isso antes para mim? Porque
Ela falou que nós estamos falando há horas, você que não está nos ouvindo. Ou vocês que não estão nos ouvindo, nós estamos gritando faz horas. E pele negra e máscaras brancas, assim Peles negras, como máscaras brancas. pele negra e máscaras brancas, né? Assim como Tornar-se Negro da Neuza, a Neuza se mata. Então, o quanto que, por mais, estamos falando de racismo, né, nesse momento, porque tudo isso está entrelaçado, né? Cultura do estupro, LGBTfobia, racismo. E eu tenho depois de ler Neuza, quando tu falavas da tua pinta, eu tenho tentado, né? E tentado mesmo, Kelly, porque é muito difícil. Abrir mão de filtros, É muito de difícil. retoques, né? Porque tem um grande porém. Tornar-se mulher, né? Tornar-se mulher já é um grande, já é uma grande dor, eu digo já é uma grande dor narcísica, o Freud está aí para nos explicar, né? Tornar-se mulher negra num Brasil, Nossa. isso é triplamente difícil. E tornar-se mulher negra no sentido de que, como a Grada fala, né? Quais são as máscaras que nos colocam hoje? Já pontuei aqui e vou continuar pontuando. Eu sou a única mestranda preta. Isso é um dado. Mas eu sou a única mestranda preta por quê? Será que todas as outras pretas num país como o Brasil não são inteligentes ou não têm cognitivo para isso, para chegar? Não, gente. Né? E o porquê que o nosso corpo, e aí eu toda hora eu tenho dito, eu lembro da imagem na infância, né, que todas as amigas, inclusive escrevi sobre isso. Ai, quero ser Paquita, quero ser Angeliquete. Né? E aí não me era dada essa possibilidade. Eu me lembro agora, aí teve as Spice Girls, já teve uma representatividade. Aí teve a época das Chiquititas, que eu amava ser a Pata. Ali eu me enxergava, né, de algum modo. Mas o que é que isso tem a ver, né? É o quanto que as máscaras são simbólicas. Não necessariamente o fato, né, de alguém me assediar, me abordar na rua, ou me chamar de macaca preta fedida, né? As máscaras são simbólicas ali na infância em que tu precisa. Volto a dizer, não estou fazendo apologia que todas as mulheres pretas devam alisar os seus cabelos, não. Mas o Tornar-se Negra da Neuza, para mim, é um processo libertário. Claro, não quer dizer que eu estou sem amarras, porque poderia estar sem maquiagem aqui. Esse é um. É processo, né? Nossa, eu não consigo. Porque cada vez que eu saio sem maquiagem, sempre dou esse exemplo. As pessoas perguntam: o que que houve? Tá doente? O que que houve? Tá cansado? Porque, claro, que eles querem esse ideal de perfeição, que a gente esteja sempre ali, né? Entregue, maravilhosa. Os nossos corpos femininos e o corpo da mulher negra, então, né? Estou falando na condição de uma mulher branca, são entregues ao sistema, ao patriarcado, de uma forma violenta, violenta. O Mulheres, Raça e Classe o Jonas está dizendo uma coisa que é muito verdade, vou interromper para dizer. Não existia protagonistas ou galãs pretos nas novelas. E os papéis de atores e atoras negras eram papéis só de empregado, de serviçal, ou em novela de época de escravos, né, de escravizados, homens e mulheres escravizados. O negro, quando o índio ou o negro sendo posto enquanto preguiçoso. Sim, você vai pegar os trapalhões, né? Ou Sim. mesmo o racismo presente no Monteiro Lobato, né? Eu sei que tem toda Total. Tal, mas nossa, ele tinha era escancarado, né? A eugenia era uma coisa assim. Nossa, o nome da cor do pecado, né? A gente associaram o preto, negro, a conotação sexual, mulher negra, e aí vou voltar na Angela Davis. No primeiro capítulo de Mulheres, Raça e Classe,
é de chorar, de ler ele todo chorando, porque ela fala sobre a violência sexual que as mulheres negras eram submetidas, mas assim, ó, de serem estupradas, violentadas, açoitadas, terem as costas cheias de cicatriz dentro de uma família branca católica, né? Tipo assim, gente, como que é isso? Em que momento? E deixa eu botar. Tem mais um pouquinho. E aí, dessa violência, dessa agressividade. Gente, e aí o feminismo vem para pedir para votar, né? Que era o que as mulheres brancas queriam. E aí a Sojourner Truth diz, né? E eu não sou uma mulher, gente. E eu tô aqui ó, há horas, há anos, sendo violentada, eu tô há anos sendo açoitada. Os meus filhos foram tirados de mim, eu não sou uma mulher. Que reivindicações são essas? Né? Então, o feminismo negro, ele também é algo, né? São vários feminismos e tá tudo bem, tá tudo certo. Não dá para imaginar que a população de mulheres no Brasil, ela seria atravessada por um único feminismo. Você citou as mulheres trans, né? Mulheres trans, mulheres LGBTs, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas. Então, é muita coisa mesmo. Mas se nós, mulheres, não nos dermos conta da pauta racial, eu não consigo ver essa luta sem dar atenção ao feminismo negro. Assim, eu considero que o feminismo, sem olhar para isso, se não for isso, não é feminismo para mim. Não é feminismo. Eu penso que algo precisa ser feito, nós temos responsabilidade. E não só no mês, né? A gente está falando, esse é o mês da consciência negra, é uma data que nasce aqui no Rio Grande do Sul. Esse ano, eu estou aprendendo, em especial depois que comecei a estudar isso na pós-graduação. Mas eu convidei a Luana Daltro, que é uma Eu tô amando, inclusive, eu ela tô é maravilhosa, né? Eu a acompanhando. conheci pelo Instagram. Eu faço isso, eu já tinha feito em várias datas. Antes de dar o Black Lives Matter, eu tinha feito no mês do orgulho LGBT, aí vários amigos e amigas vieram, né? Gays, lésbicas ou trans, vieram falar sobre as suas experiências bissexuais, vieram falar sobre as suas experiências atravessados por diferentes tipos de preconceito. No mês da pessoa, na semana da pessoa com deficiência, fizemos também, foi muito bacana, com colegas eu acho que foram só mulheres, né, da pessoa com deficiência, não teve homens, mas mulheres que trouxeram a sua experiência, a Gisele, que é uma grande amiga, a Camila, a Cris, cada uma, né, da sua perspectiva, do seu ponto de vista. E fiquei pensando se Novembro Negro eu faria ou não, porque poderia ser interpretado como em muitos casos é oportunismo. Eu falei, não, mas eu estou trabalhando nessa pauta já há bastante tempo, vou fazer. Porque também acho que muita gente faz só no Novembro Negro, né, só no Novembro da Consciência Negra, ou só no dia 20, né, sai correndo para procurar alguém para falar sobre racismo, ou ainda faz aquela tela Blackout Tuesday, né, que foi um dia que todo mundo botou tela preta. E eu digo, tá, e aí, na tua vida, na tua rotina, tu tá questionando os privilégios brancos? Tu tá fazendo o quê? Tu tá lendo, não quer fazer nada. Então, leia autores negros, tá lendo, tá comprando de gente preta, né, tá incentivando o empreendedor negro. São todas as coisas que a gente pode fazer, né? De Tá novo, seguindo gente preta. tá seguindo. Eu tenho feito esse exercício, assim, porque eu volto a falar da Chimamanda, o perigo de uma história única, se a gente não ouvir a perspectiva, e falando de forma muito humilde, né? Eu sempre coloco aqui, posso estar errada, tá? Vamos construir juntos, mas se a gente não ouvir a perspectiva de quem vive aquilo, não adianta, eu posso beliscar meu braço aqui, ó, vocês vão ver que tá doendo. Se eu beliscar, se eu pegar um estilete, cortar meu braço, vocês vão ver que tá doendo, vocês não vão sentir a dor. Não adianta, né? Sim. E aí tu, enfim, tu também pegando uma fala tua, a Audre Lorde vai falar também, né? Eu não sou nem só mulher, nem só mulher preta, ela diz, eu sou mulher lésbica. Eu tenho, Irmã outsider. eu tenho me encantado, né, e me debruçado muito sobre o feminismo interseccional e tenho até sido meio ferrenha em dizer que a classe não dá conta de tudo. Não dá. Né? A classe não vai dar conta de tudo, assim como o gênero não vai dar conta de tudo. Então, se a gente não compreender as interseccionalidades, se a gente não entender minimamente o processo colonial, não tem como a gente avançar enquanto sociedade, quiçá enquanto sujeitos, né? Eu tenho
eu tenho pensado muito sobre todas essas questões, né, Kelly? Quando há pouco tu falavas, inclusive, desse ser mulher, né, dessa dor. Ano passado, eu fui mais uma vez, eu digo que quando eu sou convidada para algum lugar, eu vou para meter o dedo na ferida, né? Eu E também. aí, e aí eu disse assim, eu espero que os meus filhos, ou quem sabe os meus netos, ou enfim, meus bisnetos talvez, possam um dia estarem nessa plateia, que é majoritariamente branca, né? Possam eles estar ocupando esse lugar, ouvindo vocês que vivem no privilégio do racismo e do machismo. Porque é justamente isso. Quando chega novembro, as pessoas começam a catar desesperadamente. Tu não tens noção, desde do dia 1º de novembro, o quanto eu tenho recebido convites. E eu tenho dito não. E em algum momento, uma pessoa muito querida, por sinal, disse assim: ai, Camila, mas será que isso não é arrogância? Eu falei: quando tu diz não para algum convite, enquanto mulher branca, é arrogância? Por que eu não posso dizer não? E aí ela para e diz assim: opa, nunca tinha me questionado sobre isso. Eu falei: pois é, isso que a branquitude precisa fazer, se Esse questionar sobre. conceito precisa. Você vai falar, Camila. Branquitude, esse conceito precisa ser trabalhado, precisa ser falado, precisa. Todos nós falamos a partir de um lugar. A Camila vai explicar melhor sobre isso, mas eu posso também já introduzir. Todos nós falamos de algum lugar. Eu falo enquanto mulher branca, beneficiada por. Eu vim da periferia, então eu sofri vários preconceitos, né? Eu atravessei vários preconceitos. A minha mãe era a tia do bar, como a gente chama no Rio Grande do Sul, no resto do país, acho que é cantina, né? Ela fazia Cantina. pastel, X, pizza, coisa para vender para eu poder estudar. Então eu sei, eu tenho alguma ideia do que é sofrer, de vir de um outro lugar. Eu morava num bairro da periferia chamado Jardim Leopoldina, que eu vim desse lugar, mas ainda assim eu fui muito beneficiada porque eu pareço com uma mulher, né, da elite, porque eu, né, tenho cabelo claro, eu sou branca, né, eu tenho traços que me aproximam. Mas se eu fosse negra, que preconceitos eu teria enfrentado? Eu tenho que ter noção, né, dos meus privilégios enquanto mulher branca, ainda que eu atravesse, né, como eu disse, os preconceitos de classe. Hoje já estou numa outra condição, mas de classe e de gênero. Mas eu quero que tu explique o que é a branquitude para o povo aí que tá vendo. Vamos ver se a gente consegue Sim. avançar. É. Uma coisa que eu tenho falado muito também, né? Antes da questão da branquitude, é o lugar de fala e de pertencimento, né? Muito se diz hoje, né, Kelly, a questão, e não tem lugar de fala, Camila, para falar sobre o racismo. Opa, pera lá. A partir do momento que estamos todos imersos numa mesma sociedade, todos temos lugar de fala. Eu, por exemplo, tenho lugar de fala sobre a LGBTfobia, embora seja uma mulher heterossexual, eu não tenho lugar de pertencimento, porque eu não sei o que esse corpo é atravessado enquanto LGBT. Né? Então, é justamente isso, né? Quando se fala em branquitude, ou em pretitude, ou em negritude, é dizer que o branco, ele tem lugar de fala sobre o racismo, ele não tem lugar de pertencimento, porque ele não sente, nem terá como supor o que é ser atravessado por um racismo, né? E uma outra questão, Kelly, o sentido de eu não tenho lugar de fala, ou eu tenho lugar de fala, e como é que eu posso estar na luta antirracista? E é muito bom também te ouvir nisso, porque às vezes eu digo que agora nos chamam para ser o Ike preto, né? E aí, mais uma vez, quando tu não se coloca, tu fica na posição de arrogância. Não, eu não estou aqui para ensinar, e isso também digo, eu não estou aqui para ensinar o que é racismo, porque eu vivo isso 24 horas. Não tem um dia que eu não acorde, né, e diga assim, não tem um dia que eu não acorde poxa, no jornal, mais um preto morto.
mais uma vítima do racismo, né? Assim como mais uma vítima do feminicídio, né? Mais uma vítima do estupro, né? Não, tem absoluta razão. A gente é branco, eu tenho uma amiga que fala muito assim, a branquitude precisa se repensar urgentemente, urgente. É vergonhoso o que a branquitude faz, né? Isso aí que tu falou, eu já fiz muito, né? Ah, mas então é assim, é assado. Ou a gente branco querendo explicar para o negro o que é o racismo, né? Gente, que isso? Hello, acorda, gente, ó, a cabeça, vamos refletir, vamos ler, vamos estudar. Tem tanto conteúdo aí, né? A gente tem que correr atrás do tanto de racista que a gente foi e é. Por isso que eu digo assim, a pessoa diz assim, ai, quero, mas eu não sou racista. É sim. Primeiro vamos admitir, vamos enfrentar o problema. Eu E acho que esse é o primeiro passo. viés inconsciente, né? Se eu fechar os olhos agora, se eu perguntar determinadas coisas inconscientemente, a gente vai falar coisas, a gente vai pensar coisas racistas. Porque a gente foi educado assim, daí a gente volta no racismo estrutural, leia o professor Silvio Almeida. E também tem outra coisa, o racismo estrutural não pode ser desculpa e justificativa para tudo. Ah, mas é que veja bem, o racismo estrutural, então, né? Não, querido, você precisa se desconstruir enquanto branco, enquanto branquitude. A branquitude precisa urgentemente se repensar. Essa coisa do lugar de fala, e leiam a Djamila, interseccionalidade, leiam a Carla Coutirene. A Djamila tem esses três que eu citei agora, a interseccionalidade da Carla Coutirene, o feminismo, aliás, lugar de fala da Djamila e racismo estrutural, do professor Silvio. Os três são de uma coleção da Djamila chamada Feminismos Plurais. E o objetivo é justamente fazer um conteúdo acessível, a linguagem é super boa, que eu digo de fluida e compreensível, e o valor, a Djamila fala sobre isso, eles têm um valor acessível para justamente que esse conhecimento seja disseminado. E já fica a dica aqui, que a gente está quase já se aproximando de uma hora, já fica a dica aqui do Roda Viva, segunda-feira com a Djamila. Mas voltando, a Camila disse, não, Wiki preto, gente, por favor. E uma coisa que o professor Lúcio, o professor me disse assim, ó, nós precisamos pensar em remunerar os nossos irmãos negros, né? Porque é isso aí, a gente, vamos chamar o fulano para me explicar o que é racismo, não sei o quê. O fulano é um professor, ele usa isso faz parte da rotina dele, então ele vai ser remunerado por isso. A fulana, ela é uma professora, ela precisa ser remunerada, vai dar uma palestra sobre racismo, não é só no novembro, no dia 20 de novembro, né? Que aí aparece, daí imagino como devem estar te pedindo coisa, né? Uhum. E a gente não namora a camiseta, gente, hello, acorda, vamos acordar, vamos refletir, vamos pensar. Vamos procurar estudar, tá cheio de documentário na internet, tá cheio. O Eu Não Sou o Seu O Negro, né? Afronta, né? Não sei se chegaste a ver o Afronta, Não, maravilhoso no Netflix. Vale vou assistir. muito a pena assistir. Inclusive tem as gêmeas, eu realmente esqueci o nome, que ela fala justamente disso. Para lá, vocês da burguesia, ela utiliza justamente isso. Vocês aí na burguesia querem me contratar para ser estilista. Ela vem usar mais ou menos isso. Mas para mana branca, vocês pagam o que ela quiser. E para mim, eu tenho que ter tênis, roupa, eu tenho que pagar em produtos negativo. Se vocês precisam de mim, vocês já estão pagando muito pouco, porque vocês vão ganhar em cima de mim 3, 4 vezes mais. Então, são essas questões, né? Assim como o branco quer nos ensinar o que é racismo, o homem quer nos ensinar o que é machismo. Né? Então, são pautas que a todo momento estão se atravessando mesmo. E a gente não pode mais, né, Kelly, ficar calada em relação a isso. Tem uma frase, uma camiseta que eu vi em algum lugar que já não lembro mais, que é assim, e agora que você sabe, né? A partir desse conhecimento, né? Eu estou estudando humildemente, como eu disse, né? Posso estar errada, mas estou tentando aprender. E agora eu sei disso. Então, qual é o tamanho da minha responsabilidade agora que eu sei? Agora que eu sei que a população negra nesse país é absurdamente atravessada pelo preconceito, como você falou, né? Colonial, colonialismo que persiste, a Casa Grande sem o mito da democracia racial. Então, assim, o mito da democracia racial chega a ser ridículo em pleno 2020, né? É angustiante. E quando tu falas no sentido de
do lugar de fala, enfim, da branquitude, eu me dei conta, Kelly, esse ano, como a gente é atravessado pelo racismo, mas hora ou outra parece, é justamente as máscaras que a gente dizia da grada, né? Eu me dei conta esse ano conversando com amigos da psicologia, majoritariamente brancos, né? E aí, lá pelas tantas, o fulano disse, eu não sei o que é dar desconto. E eu paro, eu brinquei, inclusive, na minha própria análise, eu disse assim, pô, me vi no espelho lacaniano da vida, em que, opa, praticamente todos os pacientes até então me pedem desconto. E são dados. E nenhum amigo branco tinha passado por isso. Entendeu? Porque essa questão do valor que a Djamila também fala, né? O porquê que a minha escuta ela é menos valorada que a escuta da Kelly, por exemplo. Sim. Né? E isso se dá em todos os lugares, em todos os momentos, e não dá mais para ficar nessa, né? De tudo bem, eu já sei. E aí? Né? As empresas, por exemplo, eu estou empregando mulheres? Sim, eu estou empregando mulheres negras, eu estou empregando mulheres trans. Porque, assim, falar em diversidade no sentido do capitalismo é a coisa mais linda do mundo. Colocá-la em prática que é a grande questão. Né? Isso é prática, inclusive, vivencial. Porque, como eu digo, o Vidas que Importam, quando eu digo vamos nos descolonizar, eu digo é muito mais do que uma episteme. É prática, é vivência. Descolonização é vivência. Não dá mais para ficar nesse de eu estou em processo de descolonização, mas no momento em que eu vejo alguém, né, sendo machista, sendo LGBTfóbico, sendo racista, eu silencio. Exato. Eu bato muito isso aqui em casa. Cadê os teus amigos do videogame, do futebol? E aí, o que tu pode fazer? Né? Não, É os atos. eu acho que cada um de nós, né, e a gente está já se aproximando do final, mas Do fim. é uma pena, né? Vamos ter que fazer outras, porque Temos que o fazer assunto outras. é tão vasto, né, a gente aqui conseguiu passar alguns pontos, branquitude, lugar de fala, cultura do estupro, violência. Você falava da questão, e eu tenho cuidado muito isso, né, da questão da monetização e do remunerar profissionais mulheres negras e homens negros. Se você acha, né, dentro dessa disparidade de gênero, os homens ganham mais, as mulheres brancas ganham menos, as mulheres negras ganham ainda menos. Isso não é admissível. Então, nós temos que nos preocupar com isso. A branquitude, de novo, precisa se repensar. O ator do Pantera Negra, né, que faleceu, morreu, vítima de um câncer, eu li que ele fez uma cláusula no seu contrato de que nas produções em que ele fosse participar, metade da equipe tinha que ser, né, de produtores, acho que é de atores, enfim, agora não vai me faltar a tecnicidade, Roteiristas. roteirista, tudo, tinha que ser negra. Então, é isso, nós precisamos, né, nós que temos já consciência, que conseguimos nos despertar para isso, nós temos sim que também agir, né? É muito bonito ficar na questão da fala, na questão que é importante também, né? A gente precisa reverberar isso e eu cuido muito porque eu tenho a minha voz ela é amplificada por eu trabalhar numa empresa de comunicação, então eu acho que eu tenho responsabilidade quanto a isso, mas também da gente agir, né? Questione, né? Faça o teste do pescoço, que sempre dizem, olha para o lado, quem são os negros que estão à sua volta? Quem são as mulheres negras e os homens negros que estão à sua volta? Nos espaços de trabalho, a gente viu toda a polêmica envolvendo um trainee do Magazine Luiza. Quer dizer, durante todo esse tempo, só brancos participavam dos trainees. E ninguém nunca falou nada. Ninguém, não precisou nem A fazer Nubank, entrevista. Kelly. Não. A Nubank agora. A Nubank, né? Que não ia baixar a E aí renda, fica podia na fazer. demagogia, né? Só desculpa. Só cabe desculpa. Né? A Mas reparação histórica ela é uma é isso que falácia eu acho, também, porque né? aí, quando a gente fala sem pensar, sem fazer a reflexão,
as verdades, os vieses inconscientes, eles saem, né? E ali ela falou com uma naturalidade, porque é isso. Isso é o que a sociedade pensa. É isso que a sociedade pensa. É isso que a gente tem que mudar. Aquela fala dela é a fala que eu tenho certeza absoluta que 90% da população brasileira, estou exagerando, tá, gente? Não tenho certeza absoluta, não, mas os brancos, 90%, 100% dos brancos, 101% dos brancos pensam daquela maneira. 101% dos brancos. Por quê? Porque não se dão conta. É tão perversa a forma como isso está enraizado, enraigado na nossa forma de se relacionar, que os brancos acham isso mesmo. Que eles estão ali, né? Não, eu estou aqui porque eu mereci. Querido, hello, hello. Estamos É um quase. processo. Ai, tá chegando uma hora. Ai, tô Eu até quase fluindo, né? Kelly, deixa eu fazer, botar muitíssimo. a minha bateria. Tô mostrando aqui ó, a casa Ó, da minha mãe, que eu já vim jantar com eles. oh, E coisa tá. boa. A minha só vou Não vir em é. abril. Oh, meu Deus. Mas a gente vai se amar muito em abril. Tá caindo tudo, porque é isso. Agora eu botei o carregador, né? Por isso que tá aparecendo Kelly, aqui. Porque eu botei o carregador, porque senão vai acabar lá. Antes de eu acabar lá, vai acabar a bateria. Eu não quero isso. Eu quero que a gente fique. Olha, eu tô brincando com o filtro. Olha aqui, ó, Camila. Olha só, para não parecer tão olha, cansada. A gente tá falando dos olha, filtros. vamos tentar juntas nos livrarmos dessas amarras, dessas violências. Porque nós podemos e nós devemos estar cansadas, né? Nós, enfim, é isso. Ninguém é robô. Ainda mais a vida corrida e a visibilidade que tu tens. Sim, cansa, né? Ninguém Cansa, nasceu cansa e exausta. maquiado. Ninguém nasceu maquiado. Vamos agora juntas nessa, né? Tentar tirar essas amarras. Vou te perturbar agora em relação a Gente, isso. precisamos. Esses dias eu fiz uma foto sem filtro, mas aí eu fiz preto e branco, porque eu não tive coragem de botar ela sem filtro. Botei preto e branco, mas era sem filtro. Para dizer, ó, Mas gente, vai tô... conseguir, vai se conseguir, Deus vai quiser, conseguir. amém. Né? Amém. Kelly, muitíssimo obrigada. Acho que a gente precisa fazer outras lives, Vamos ter ter que outros momentos organizar como mais. esse. Muitíssimo obrigada. Então, gente, quem não nos segue, que sigam aqui no link acima, né? E é isso, a proposta aqui do Vidas que Importam é descolonizar e descolonizar a vivência. Então, um grande beijo, Kelly. Muito, muito obrigada por topar. Não, eu que agradeço. Quem tem que agradecer sou eu. Obrigada pelo convite. Eu, quando vi a temática, eu falei, nossa, eu sou apaixonada por esse assunto, porque eu acho que nós precisamos falar. Antes de tudo, a gente precisa falar, naturalizar a fala sobre esse tema. Quanto menos a gente fala, mais a gente perpetua uma cultura de agressão à mulher, de violência contra a mulher e, pior ainda, contra as mulheres negras que durante muito tempo e ainda hoje, né, por causa desse reflexo colonialista, escravocrata, são tratadas como os seus corpos são tratados como objetos, são violentadas sexualmente, como se não merecessem respeito. Então, nós, enquanto brancas, precisamos também dar as mãos para as nossas irmãs negras, para as mulheres negras. O feminismo precisa também se repensar. E acho que é a responsabilidade de cada um de nós. Kelly, mas como? Lendo, assistindo, ouvindo essa live foi um start aqui, né? Para a gente começar a pensar. Se você ainda não começou, corra! Eu sou de vai estudar, vai ler. Né? Corre. O novembro, Ainda há tempo, né? no dia 20 de Ainda há novembro, a gente vai ver tempo. vários perfis ali, né? Todos se refestelando, todo mundo, nossa, eu sou muito legal, não sou racista, querido, você é, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vamos nos desconstruir. É isso que eu acho que tem que ser a nossa direção. Eu quero te agradecer imensamente pelo convite e por ser esta voz necessária que propõe reflexões. Acho que sendo mestrando, tu já está fazendo história, né? Já está sendo uma mulher que faz mesmo a história, que está escrita ali na história. E parabéns pelo teu trabalho. Que bom que a gente pôde se encontrar aqui nessa live. Eu digo, quando tudo passar, a gente combina de fazer um Converscote ao vivo, né? Espero que passe logo. Que todas as pessoas Vai que estão passar. assistindo se cuidem
Não esqueçam, né, de lavar a mão, de usar máscara. Usar máscara é tão simples, né? A gente consegue se proteger só com um paninho no rosto e que vocês todos possam estar em paz, com muita tranquilidade. E muito obrigada. Obrigada de coração pelo Eu que convite. Eu fico agradeço. E, muito orgulhosa de te ver, viu, Camila? É uma obrigada. alegria ver aqui uma produtora de conteúdo, uma pessoa, uma mulher incrível, fazendo história como tu está fazendo, e ainda sendo generosa de me convidar para participar contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E vindo em Pelotas, né? Já sabe. Gente, amo Vamos essa terra. marcar Eu essa amo terra essa. maravilhosa. Amo, amo, amo. E tem história para a gente aprender, né, sobre questão racial nessa Tem. terra, né? Eu não Se sabia, tem. eu fui aprender depois. É, Depois que eu fui aprender, Pelotas foi construída por mãos pretas, né? charqueadas, né? Eu disse, nossa, eu sempre falava que lugar lindo, maravilhoso, porque realmente são. Depois, quando eu fiquei sabendo da violência contra a população preta nessas charqueadas, né? Tem sangue negro ali nessas charqueadas, eu fui aprender depois. Veja como a educação ainda também precisa, né, mudar. Venham na pizzaria Doble Chapa, isso, Ah, é vamos. a pizzaria dos meus grandes amigos, né? Da Daisy e do Jonatas, a Doble Ai, Jonathan Chapla, está tá? E o meu companheiro Jonathan e a minha amiga Roberta são muitos teus fãs, tá? aqui. E aí o Jonathan. Mas o Jonathan tá te sacaneando aqui, tá? Ele tá dizendo que é pra te vir em Pelotas comer o mousse. Tem história do Eu mousse. ia falar isso, nós contamos sexta-feira essa história. A Ju não está aqui nessa live, mas a Ju, que o pessoal deve conhecer aí, né, do X famoso. Não estou fazendo merchan, porque eu não posso dizer merchan, gente, não faço merchan. Mas é a Ju, querida, ela... fui comer o mousse, aliás, eu fui lá provar o X, óbvio, né, que é bem famoso, que chama X Bebum. E aí ela me mandou o potinho de mousse, ela me deu o potinho de mousse, me deu, não, nós estava jantando, pedi a sobremesa, e só que ela me deu para levar, porque eu não consegui mais comer, porque o X é enorme. E aí eu levei pro quarto e aconteceu a história famosa, que eu não tinha, com a escova de dente aberta, botou ali, porque eu não tinha Com a colher. escova E de aquele, dente, é. e Aberta. Essa aquele aberta que eu te mousse, falei que é tua fã. ai, querida, oi, Beto, e eu comi com escova de dente e comeria de novo. Comeria de novo. Mas agora eu já adotei o hábito de ter uma colher na bolsa, assim. Porque vai que eu seja atravessada por essa dificuldade, né, gente? Eu E tava olha, em já Pelotas. fazendo merchan também da minha mãe, quando tu vier em Pelotas, tu tens que comer uma nega maluca que ela faz, que é diferente. Não tem no Rio Grande do Sul, porque a nega maluca de Opa! vocês é um bolo de chocolate. A É. nega maluca no Pará é uma torta de chocolate. Pra te ter noção, a minha mãe, ela gasta, eu digo pra ela que ela gasta o nosso salário todo em creme de leite. Ela gasta de 18 a 20 Mentira, latas de creme de recheada. leite, recheada, enfim. Vindo em Ah, não, Pelotas e minha mãe estando aqui, tem que provar essa nega maluca. amo, já tô dentro. Tô dentríssimo, diz pra tua mãe que já tô aqui, ó, salivando só de pensar. Pelotas é Ela tá terra na muito live, a boa. Lucélia. Deve estar Ela na tá live por aqui. aí. Da Não, e quero te Lucélia, deve visitar estar na também em live. Belém do Pará, gente. Terra maravilhosa. Precisamos Tomar aquele pensar tanto. tacacá. Nossa senhora, gente, eu amo eu chego a sentir o cheiro. Cachaça de jambu, eu sou apaixonada. Mousse de cupuaçu, meu Ai, Deus, muito vocês estão gostoso. pegando pesado comigo aqui, gente. Vocês estão Tu pegando gosta de pesado. cachaça de jambu? Tu gosta de cachaça de jambu? Junto com a cachaça de banana, a cachaça de jambu, não tem quem entre na minha casa e não tome a minha cachaça de jambu com mel. Eu sou Olha, apaixonada. eu estou deixando Apaixonada. aqui, né, para todos. Estou te devendo uma cachaça de jambu. Daqui a pouco a gente conversa ali. Vou te dever Eu uma estou cachaça do louca. jambu. Não tem quem vá na minha casa, isso é obrigatório. Todo mundo vai. Cachaça de Agora estamos na jambu. pandemia, né? Não estou recebendo visitas próprias. Mas a cachaça de jambu é obrigatório, obrigatório na minha casa. Ó, Não tenho fico sem cachaça. Ó, a tua mãe mandou ele marcar. minha mãe tá marcada. A nega maluca. Minha mãe, Ai, justiça se faça, ela é uma doceira de mão cheia. coisa bem boa. Ai, mãe é tudo, né? Mãe é Mãe é tudo. tudo. Então, eu te devo uma cachaça de jambu. Me deve mesmo, porque eu vou Te cobrar devo. só. Eu Cobre, adquiri o cobre. hábito de tomar cachaça quando eu morei em Brasília, né? Porque aqui no Rio Grande, embora o Rio Grande do Sul seja
uma, uma terra produtora de cachaças maravilhosas, né? Ali em Voti, meu Deus do céu. Eu sou consumidora, vou lá não posso fazer merchan aqui, né? Mas o Não pessoal pode fazer sabe de qual merchan. eu tô falando. E aí, só que eu adquiri o hábito quando morei em Brasília, porque ele tem muito Minas, né? A região de Minas também. Sim. E aí, desde então, eu sou apaixonada pela cachaça de banana. Também quem vai na minha casa não sai Não sem uma cachaça. conheço cachaça de banana. Então, fico meu presente para ti, então, vamos combinar. Opa, tá bom. Eu sou apaixonada, apaixonada. E a de jambu, para mim, só que a de jambu não é todo mundo que gosta, porque ela deixa dormente, né? Eu a amo. É. E ela é afrodisíaca, né? Olha! Segundo se fala no Pará. Olha, minha mãe tá Puta dizendo que o vida. licor é melhor. Realmente, o licor é melhor. Então, tu tens que também. Não, Mas eu a só cachaça eu vou tô, ficar te devendo. Vem sou... cá. Olha, o Jonathan tá aqui, vindo aqui te dar um beijo. Vem. Eu pego vergonha. Olha! Que legal. Gente, oiê! Olha, Tá com ele tá. vergonha? Eu sou doida. Pena que eu não tô na minha casa, porque senão eu ia te mostrar a minha cachaça de jambu. Jambu com mel é a minha. Olha, Depois essa tu manda daqui uma foto pra tu ver. tá bom. Vou te mandar. Beijão. Muito Beijo, minha obrigada. querida. Bom fim de E te semana. espero em Segura. Pelotas e em Belém também, né? Não, isso é fechado. Fechadíssimo. Beijo. Boa noite, gente. Beijo, boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.